parar aqui diante de você essa noite é um fardo para mim, é uma luta, é uma batalha estar diante de você. Por quê? Porque muitas vezes nós temos que desconstruir aquilo que foi construído no seu coração há anos, com uma falsa teologia, um falso evangelho contemporâneo, modista, carnal, cultural, psicológico, humanista, evolucionista. E não é o evangelho bíblico, sacrossanto de Cristo, dos apóstolos. Então veja bem, a palavra do Senhor diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação é uma graça, a salvação é trabalho total de Cristo na cruz. A salvação é obra única, exclusiva, absoluta de Deus. Deus é quem salva o pecador. A salvação é de graça. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, aceito, ser justificado. É graça, é bondade de Deus, favor imerecido, benevolente, dado por um Deus justo e amoroso. Mas a graça, eu alcanço a graça por meio da fé. Por meio da fé. A fé não é um fim em si mesmo, não é a fé que me salva, mas a fé é o canal que me leva à graça conquistada no Calvário pelos méritos absolutos de Cristo, por intermédio e ação benevolente de Deus. Mas é necessário, para que eu receba a graça, eu creia, eu tenha fé. E o que a Bíblia diz? O que produz fé? O que leva um pecador a crer? O que leva um pecador a se arrepender dos pecados, crer e posteriormente receber a salvação? Graça dada de Deus. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé é produzida, o arrependimento no coração de um pecador, quando ele ouve a palavra, quando ele ouve o evangelho, quando o evangelho é exposto de forma bíblica, debaixo da ação do Espírito Santo. Um pecador corrupto, filho de Adão, se arrepende, ele crê, então ele é justificado pela graça dada por Cristo na cruz. Daí o que tem a ver com o que você está falando? Logo, o que eu aprendo? Se não é o evangelho que você tem ouvido, se não são as sãs doutrinas, se não é a exposição do evangelho bíblico que você está ouvindo, então você não pode crer. E se você não crê, você não pode ser salvo. A teologia da prosperidade, quando é pregada, não é evangelho. E quem ouve a teologia da prosperidade não pode crer. E quem não crer não pode ser justificado, não pode ser salvo. Quando eu ouço um evangelho água com açúcar, quando eu ouço algo que é carnal, antibíblico, que não tem base teológica, histórica, quando eu ouço uma autoajuda freudiana, quando eu ouço um evangelho de porta larga, isso não caracteriza evangelho. E se não caracteriza evangelho, não haverá fé, não haverá arrependimento, consequentemente não haverá salvação. Então o que eu sou levado a crer? Que a igreja contemporânea, que tem seus templos luxuosos, faraônicos, que tem pregado essa cantiga, essa teologia, esse pobre diluído evangelho, se é que podemos chamar de evangelho, não tem produzido salvos nas suas congregações. São gerações inteiras de ímpios dentro da igreja, são bodes dentro da igreja, é o joio dentro